Olá, agora faltam 21 domingos apenas para o primeiro turno das eleições, para você ter o seu nome, o seu retrato lá na urna eletrônica e as pessoas poderem votar em você. Pois bem, a conversa de hoje é voltada a esclarecermos alguns conceitos bastante comuns no meio partidário, para quem está se submetendo a uma pré-candidatura ou eventualmente a uma candidatura eleitoral e que porventura não sejam muito bem entendidos por você. Geralmente não são muito bem entendidos pela população, são termos mais utilizados dentro do contexto dos partidos políticos. O primeiro desses contextos é o de uma coligação. Então, no que é que consiste uma coligação? Uma coligação é a união de alguns partidos em torno de uma determinada candidatura, ou seja, em torno do interesse de eleger alguém em específico. A coligação ela foi proibida para candidaturas proporcionais, para cargos como vereador, deputado e senador, mas ela ainda é permitida para cargos tidos como majoritários, ou seja, para cargos de presidente da República, governador e prefeito. Essa definição do que são cargos majoritários e cargos proporcionais a gente irá definir melhor a seguir. Mas enfim, as coligações elas estão então permitidas atualmente apenas para cargos majoritários, ou seja, alguns partidos podem se unir com o intuito de apoiar uma determinada candidatura, e isso apenas no contexto de uma eleição em específico. Então, o que caracteriza a coligação é que essa união ela irá durar apenas até o final da eleição. Essa conjectura, essa união de forças no intuito de eleger alguém, seja um presidente, seja um governador, seja um senador, ela irá durar até o final da eleição. Partindo então para o conceito de federação, nós temos uma situação bem diferente. A federação é a união, durante todo o período de um mandato, ou seja, partidos que venham a se federar por agora estarão unidos durante todos os próximos 4 anos, com diversas implicações. Eles passarão, em termos práticos, a serem vistos como um único partido. Então, se 2, 3 ou 4 partidos se federarem, eles serão vistos, do ponto de vista eleitoral e também no exercício das atividades parlamentares, como um único partido. Então, eles irão distribuir entre si as vagas, digamos assim, disponíveis para as candidaturas. Então, se num determinado estado há 10 vagas, digamos assim, para os cargos de deputados estaduais, se 3, 4 ou 5 partidos se federarem, todos eles irão compartilhar essas 10 vagas. Cada um dos partidos não poderá lançar, digamos, independentemente, 10 candidatos a essas vagas de deputados estaduais. Então a federação ela é algo muito mais forte do que uma coligação, é um conceito novo e tem o intuito de preparar os partidos para uma eventual fusão ou uma eventual junção futura. É muito comum que ela ocorra entre partidos que têm uma maior afinidade política. Então, a partir dessa federação, será necessário, inclusive, ter um novo estatuto, novas obrigações para os filiados e assim por diante. Então, dito isso, essa diferenciação entre coligações e federação, nós entramos para os tipos de candidaturas. O primeiro grande tipo são as candidaturas majoritárias. Por que elas têm esse nome? Porque a eleição se dá para aquela pessoa que teve mais votos. Ou seja, o candidato que teve a maioria dos votos, ele será o eleito. Nós temos nessa situação os cargos de presidente da República, cargo de governador, e cargo de senador e de prefeito. São os cargos que estão no contexto das eleições majoritárias. Já para o conceito das eleições proporcionais, nós temos os seguintes cargos: vereador no nível municipal, deputado estadual no nível estadual e deputado federal no nível federal. E por que elas são consideradas proporcionais? Porque a vaga
do político, né, na respectiva Assembleia, Câmara ou no Congresso, ela será destinada não ao político em si, mas ao partido. Então, o partido é quem vai ter que atingir um percentual da votação para ter direito a destinar um dos seus filiados, um dos seus candidatos para assumir o cargo, seja de vereador, seja de deputado estadual ou distrital, no caso de Brasília, seja de deputado estadual. E como é que é feita essa contagem, essa contabilidade no intuito de saber se o partido terá condições de ter um representante nessas casas legislativas? É aí que entra o conceito do quociente eleitoral, né? Como é que ele é calculado? Inicialmente, pegam-se todos os votos da eleição, retiram-se os votos nulos e brancos, e aí você vai ter o total de votos válidos, né? Que são os votos nos candidatos e também nas legendas, quando os eleitores votam apenas num determinado partido sem especificar qual é o candidato. Então, todos esses votos válidos vão ser divididos pelo número de vagas do local para o qual os candidatos estão concorrendo. Então, imagine um estado da federação que tenha direito a 10 deputados estaduais, né? E que nós tenhamos 1.500.000 votos válidos, né? Para simplificar, nós temos 150.000 votos válidos e que haja, portanto, 10 vagas para deputados, digamos assim. Então, o partido ou a federação, no caso, que atingir 10% disso, lembrando que são 10 vagas para deputados, ou seja, quem atingir 10% de 150, no caso, 15.000 votos válidos, o partido que atingir isso, ou a federação, terá o direito de ter um dos seus parlamentares, um dos seus candidatos, na respectiva Assembleia Legislativa do Estado. Então, dessa mesma forma vão sendo preenchidos os demais cargos, né? À medida que outro partido, outra federação também atinge mais esse quociente eleitoral, nesse caso de 15.000 votos, terá condições de indicar o candidato mais votado, né, do seu partido ou da sua federação para compor a respectiva Assembleia Legislativa. Então, esse é o conceito de quociente eleitoral, e entra aqui um detalhe muito importante de que o candidato ele necessita ter, para poder ser eleito, pelo menos 10% de votos do quociente eleitoral. Ou seja, se nós tivermos 150.000 votos válidos e o quociente eleitoral, uma vez que são 10 vagas, vai ser de 15.000 votos válidos, o candidato, ele para poder ser eleito, ele terá que ter tido ele próprio 1.500 votos válidos, né? Então são essas as regras que estão postas nesse ano. E por fim eu queria trazer aqui mais dois conceitos bastante utilizados também, que são as dobradinhas e as nominatas, né? Então no que é que consistem as dobradinhas? Então é muito comum que nós tenhamos, né, nas campanhas eleitorais, candidatos a diversos cargos se unindo nas campanhas, nos palanques e assim por diante. Então, quando nós tenhamos um deputado federal, por exemplo, alinhado nas suas propostas e assim por diante a um determinado deputado estadual, e eles fazem a campanha juntos, né, criam panfletos juntos, trazem propostas em comum para a população, o que se tem ali é uma dobradinha, né? É um apoio mútuo, né, no sentido de que o candidato a deputado federal vai estar orientando, né, os seus eleitores a também votarem no candidato a deputado estadual e vice-versa, né? O candidato a deputado estadual vai estar orientando o candidato a deputado federal a ser eleito, né, a ser votado para os seus eleitores. Então esse é um conceito muito comum e é extremamente recomendável, né, que você, como pré-candidato, busque, né, criar essa relação com candidatos a outros cargos dentro do seu mesmo partido, tá bem? E por fim, né, um conceito muito utilizado que é o da nominata. Nominata, em termos linguísticos, nada mais é do que uma lista de nomes, né,
Então, isso se refere a qual a relação, né, oficial, qual a combinação de nomes que o partido tem em mente, né, apresentar para ser avaliada nas convenções partidárias e para ser encaminhada para a Justiça Eleitoral, ou seja, a relação oficial dos nomes que irão concorrer nas eleições. Então, esses foram conceitos iniciais, básicos, para que você tenha uma orientação, né, pelo menos inicial, sobre esses termos, né, esses significados no contexto dessas eleições. Deixar aqui minha orientação, né, meu desejo de muito boa sorte ao longo dessa semana e até o domingo que vem. Boa noite.